podcast é a mãe! Bem-vindos ao podcast É a Mãe. Aqui neste espaço, as jornalistas Bárbara dos Anjos Lima, Camila Borowski e Juliana Tiraboski promovem conversas, trocas e reflexões para uma maternidade mais acolhedora. Citadas pela primeira vez no censo de 2010, as famílias com enteados ou enteadas eram 2,5 milhões no Brasil naquele ano. De lá para cá, esse número só cresceu. Mas para além das estatísticas, cada vez mais vivemos a realidade das novas formações familiares, no nosso dia a dia. Talvez você que esteja nos ouvindo ou vendo esteja no seu segundo casamento, ou está se divorciando e começando a namorar de novo, com alguém que não é o pai dos seus filhos. Eu mesma, Bárbara, sou filha de pais separados e ambos tiveram novos casamentos. Eu tive padrasto e tenho madrasta. Como a gente segue aqui respondendo e buscando respostas para as perguntas complexas das crianças, a gente vai falar sobre como falar sobre essas novas relações familiares com os pequenos. Quem é o novo amigo da mamãe ou do papai? Como apresentar um novo parceiro, uma nova parceira depois de uma separação? Como lidar com esses conflitos? Até onde pode ir a interferência das madrastas, dos padrastos na educação dos enteados? Para falar desse tema, hoje nós temos duas convidadas. A primeira é a Nath Leão, que é leonina, jornalista, corredora, surfista, tenista amadora, madrasta da Amanda, co-criadora do perfil Inspira e Transpira, que pretende unir e empoderar mulheres por meio do esporte, tudo junto e misturado. Oi, Nath. Oi, meninas, tudo bom? Prazer enorme estar aqui falando sobre esse assunto que deixa meu coração quentinho junto com vocês. Obrigada. A segunda é a Fiamma Ribeiro, psicóloga e criadora de conteúdo, no @Novas Madrastas, especialista em ajudar madrastas a fortalecerem seus relacionamentos. Oi, Fiamma. Tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que essa conversa vai ser muito produtiva. Obrigada. E eu queria que a gente começasse falando um pouco sobre a relação de vocês com os enteados. Fiamma, conta pra gente como é que é a tua história, conta um pouquinho pra gente, quem está nos ouvindo, nos vendo, saber. Eu costumo dizer que eu só fui madrasta a minha vida inteira, porque o meu primeiro, quando conheci o pai do meu filho, que foi meu primeiro namorado, 6 meses depois, e na época eu tinha o quê? 16 para 17 anos, nasceu a filha dele. Então ele tinha saído de um relacionamento, de um namoro, deixou a ex-namorada grávida, e eu lembro que a minha enteada nasceu dia 18 de dezembro de 93. Então, no início de dezembro, ele falou: olha, você vai. E na época, né, eu, menina, adolescente, falei: que legal, eu adorava criança, que bacana, um bebê, né? E aí começou, né, foi aí que nasceu a Fiamma Madrasta, nessa época aí. Então, eu passei por essa experiência, sempre tive um bom relacionamento, né? Tipo, a minha primeira enteada, que foi a Stephanie, eu carreguei no colo a primeira vez com 1 mês. Então, foram 7 anos de namoro, ela ali naquele namoro misturado com a gente, com os adolescentes saindo e a Stephanie junto, né? Hoje eu olho para trás, na época eu e a mãe dela tínhamos conflitos, assim, claro, porque hoje eu entendo, comecei a namorar, então ela entendeu que eu tinha me envolvido ali no meio e que tinha atrapalhado alguma coisa, mas ela sempre deixou a Stephanie presente ali o tempo todo, né? Hoje eu olho e vejo, ela teve uma cabeça muito boa também, tá? Então, casei, tive meu filho, só que depois nós nos divorciamos. E nesse divórcio, a partir do divórcio, eu virei a ex. Então, nesse papel de ex, eu consegui experimentar e entender muitas das dinâmicas, né, da mãe, virou Lá o de papel. O trás, outro né? lado, né? Os dois lados. O outro lado da moeda, né? Então, eu comecei a olhar, eu falei: nossa, como eu fui over naquele momento. E, sim, e tudo assim, se querendo super ajudar, ser legal, bacana, mas muitas vezes você extrapola. E você só tem essa consciência quando você passa para o outro lado. Então, passei para esse outro lado, fui ex, né? Mudei de cidade, então uma das coisas que eu tive grande preocupação nesse momento foi manter o relacionamento entre o meu filho e a minha enteada, porque eram irmãos, então ela ficou morando em Belém e eu vim para Brasília, mas a gente conseguiu manter essa relação, então tenho relação, minha enteada hoje está com a primeira, né, está com 30 anos, digo que tem uma netinha, a Isabela nasceu agora, então a gente continua tendo esse contato e eu e a mãe dela, depois de anos de conflito, depois do divórcio, 2 anos depois do divórcio, um dia ela me ligou: olha, quero te pedir perdão por tudo que eu fiz, por tudo que aconteceu, quero dizer que, né, no lugar que você estava, você não tinha obrigação nenhuma, hoje eu reconheço, eu vejo todas as questões,
e hoje nós somos grandes amigas. Que legal. E 12 anos depois do meu divórcio, eu casei novamente. Então, o divórcio ele foi um período muito traumático, uma frustração muito grande. Aí eu falei, não quero casar de novo, mas eu acho que não estou preparada para casar. Eu preciso trabalhar a minha cabeça, eu preciso entender os movimentos. E aí, casei de novo. Hoje eu sou madrasta da Ana Luísa e da Maria. Né? Eu casei em 2015. Elas atualmente têm 20 e 15, mas quando eu conheci, tinham 5 e 6 anos. Então, 5 e 11 anos. Temos um relacionamento muito bom, mas eu costumo dizer, né? Mesmo quando é bom, é complicado. Né? Você se dá bem com as crianças, mas isso não tira todo aquele sentimento de ambiguidade, todos aqueles conflitos, né? Aquela sensação de ser estranha, né? Aquele quando você percebe que realmente existe, formam-se ali 2 times. E eu levei meu filho adolescente para esse casamento também. Então, nós formamos ali um núcleo de família reconstituída complexa, né? Ele com as 2 filhas, eu com os meus. Então, muita coisa para dar certo, né? A madrasta com as meninas, o padrasto com o filho e os filhos entre si, né? Esse primeiro ano do meu casamento, eu parei de trabalhar. Eu falei, eu preciso ficar dentro de casa, mediando essas relações, senão vai dar ruim, porque um menino, 2 meninas, tudo mais ou menos pré-adolescente, fiquei em casa, mas tudo andou bem. Né? Tudo deu certo, a gente tem aí um ótimo relacionamento, graças a Deus. Uma hecatombe hormonal. Nossa! Ainda, né, gente? Meu Deus! E coisas assim, tipo assim, meu filho único, né, e tal. Aí você vai dividir banheiro, meu filho tinha o banheiro dele, jogava, então ele passou a dividir banheiro com as meninas. Aí era assim, ele ia no banheiro, eu entrava correndo, via se tinha pingo no chão, limpava, correndo e tal, pra não dar rolo. Não, porque aí qualquer coisa nesse cenário tão delicado, pode virar, né? Pode virar uma briga, pode virar uma tensão, né? E assim, e a gente tem que ter esse olhar, né? Tem que ter essa clareza para ver, que a gente muitas vezes pensa que é só a gente que está sentindo, mas está todo mundo naquele clima de tensão, está todo mundo tendo que ceder um pouquinho, está todo mundo com a sensação que perdeu e a gente precisa ter essa sensibilidade aí nesse momento. Mas é muito bom essa tua história, Fiamma, porque também tu chega nesse terceiro, na verdade, relacionamento, né? Pensando no número de crianças e tal, numa maturidade que tu conseguiu visualizar isso tudo, né? Porque imagino que lá na primeira, quando tu tinha 17, comparando com agora, né? Exatamente. Essa pausa mesmo que tu fala, é complexo mesmo olhar, né? E aí, até pensando em mim, na minha história, meu pai, quando casou de novo, minha madrasta também já tinha um filho da mesma idade que eu, a gente dividindo os espaços, e meio que, bom, eu tenho 42 anos agora, né? Então isso aconteceu nos anos 80, a gente meio que aprendendo enquanto estava fazendo, né? Não tinha esses perfis do Instagram, esses livros e não exemplos tinha nada. de pessoas, não tinha nada, né? Era aprendendo errando, né? Total, aprendendo na marra. Eu lembro que nessa época, a única coisa assim que eu lembro que eu vi no cinema que foi assim um afago no meu coração, né, foi um filme na época que é o Lado a Lado, que é um filme que está até hoje no Netflix, que eu olhei e eu falei, caramba, olha o negócio aí, mais ou menos sobre a minha história, era complicado, né, você nem entendia esse negócio não tinha essa nomenclatura, né, eu fui entender que eu tinha uma estrutura familiar diferente muitos anos depois, né, no pós-divórcio, e eu também vim de família, de família de pais separados, né, e eu não tive uma madrasta muito boa, então teve todo esse conflito, porque eu saí, meus pais se separaram, eu tinha 10 anos, o meu pai, ele conheceu minha madrasta e ficou com ela e rompeu com os filhos, porque ela realmente não conseguiu ali lidar, e aí o que fica na cabeça daquela menina ali, né, não, um homem, quando se apaixona por uma mulher, ele larga tudo e fica com a mulher. E aí, né, parece que coisas da vida, né? Aí o primeiro namorado que eu tenho é um pai. E um excelente pai, ou seja, totalmente diferente do meu. Então, eu tive muita dificuldade em me sentir amada naquele relacionamento, porque eu não entendia aquilo. Né? O que eu tinha visto na minha história, né, que era o quê? Poxa, meu pai, quando parou de gostar da minha mãe e se apaixonou pela mulher dele, ele saiu fora, ele largou tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava naquele conflito. Eu sabia que eu tinha sofrido por afastar meu pai, então não queria privar a minha enteada, então eu nunca privei, muito pelo contrário, sempre trouxe, mas ainda assim eu sentia muita dor por aquilo, porque aquilo ali
não me deixava confortável, né? Eu sentia que é como se eu não tivesse, tinha uma coisa estranha. Então, eu precisei realmente ressignificar todas essas crenças que eu tinha trazido aí da minha história familiar. Nath, e com você? Conta aí um Eu tô pouquinho. escutando, assim, eu acho interessante de ver como existem 1 milhão de construções familiares diferentes, né? A minha história é bem diferente da sua, Fiamma. Eu sou enteada também, sou enteada e sou madrasta. E eu venho de um relacionamento entre minha mãe, minha madrasta e meu pai muito saudável, de amizade mesmo. Até hoje, eu tenho 38 anos, meus pais se separaram, eu tinha 6 anos, mais ou menos. Claro que teve ali um período de adaptação, é óbvio. Lógico. Mas hoje, a gente passa um Natal todo mundo junto na casa da minha mãe, meu pai, minha madrasta, eu, meu marido, minha enteada, minha irmã. E o outro Igual a Natal aqui Bárbara. na casa. Minha E família é aí, assim o também. outro aqui na casa do meu pai. Vem minha mãe, vem minha irmã, cachorro, galinha, vizinho, vem todo mundo. E Que as duas, delícia. minha mãe e minha madrasta, criaram uma relação, hoje com maturidade eu consigo ver a base de muita disposição das duas, de fazer isso dar certo, assim. Então, eu virei madrasta já com essa bagagem de que era possível não só dar certo, como ser lindo, como ser um Lindo. relacionamento muito bonito. A Amanda apareceu na minha vida com 2 anos e meio, hoje ela tem 11. Assim, como é a nossa relação? Eu só consigo dizer que a Amanda é o amor da minha vida, assim, de outras vidas. Eu falo para as pessoas, quem acredita nisso, que não é dessa. Não, é a única justificativa que eu consigo encontrar, assim. Ultrapassou os rótulos, assim, sabe? Eu amo a Amanda incondicionalmente, a Amanda me ama incondicionalmente, e acho que eu consegui entender e elaborar que antes eu tentava explicar para as pessoas, assim, eu amo como se ela fosse minha filha. Não, eu amo como madrasta. Eu amo a Amanda como a pessoa mais importante da minha vida, junto comigo mesmo, sendo a pessoa mais importante da minha vida. Mas desse jeito, eu sinto que não preciso mais fazer essa comparação, sabe? Não preciso mais rotular como se fosse. Não, é isso, é o nosso amor, é o nosso relacionamento, o nosso formato. E ele tá ótimo, assim, tá ótimo do jeito que tá. Mas eu acho muito legal isso, Maravilha. Nath, que tu fala de descobrir mesmo, que a gente estava falando. Tem uma expressão em inglês que é blended families, e até esses nomes, assim, tipo, que eu chamo meu irmanastro, que é o meu co-irmão, não tem esses nomes em português, né? Assim, o step brother, a gente não tem essa construção na língua portuguesa, e eu chamo o filho da minha madrasta de irmanastro, que é uma coisa meio espanhol, assim, né? Não tem. Eu acho que é difícil quando não tem esses nomes, né? Tipo, Sim. a expressão em inglês blended family, eu acho ela tão mais legal do que famílias, sei lá, que parece que os termos Os mais. seus, os meus, os nossos, né? Então, e esses termos assim, famílias, sei lá, parecem os termos mais psicológicos, não de teoria, não do dia a dia, né? Entendi. Então, quando a gente Sabe que a coloca. Amanda, Fala. desculpa te Não, pode falar. interromper, a Amanda fazia uma coisa muito bonitinha quando ela era bem pequenininha, que a gente começou a se relacionar, e aí eu cheguei e falei pra ela, oi, tudo bem? Eu sou a Nath. Ela falou, oi, tudo bem? Eu sou a Amanda. E aí, assim começou a nossa relação, e com 2 anos e meio, ela não chegou a fazer essa pergunta, né, a pergunta das crianças, quem é essa nova amiga? Aham. Era uma pessoa que comecei a participar da vida dela com muita delicadeza, muito pontualmente. E aí a gente começou a, muito devagar, ter demonstrações de carinho, pegar a mão. Então foi muito a Construído. conta-gotas. Exatamente. Só que aí, quando ela já tinha entendido que a gente era um casal, a gente já estava morando junto, as crianças perguntavam para ela e ela falava assim: essa aqui é a minha Nath. E aí, quando uma outra criança tinha uma madrasta, ela falava pra mim, Nath, você não acredita, eu descobri que a Júlia Silva, que era aquela fase do nome e sobrenome, eu descobri que a Júlia Silva, ela também tem uma Nath. E o Pietro tem um Nato. Então, madrastas pra ela eram Naths Que e gracinha! madrastos eram Natos. Aí, um belo dia, uma outra criança chegou pra ela e falou assim, viu, chama sua madrasta, chama sua mãe. Aí ela falou assim, não é minha mãe, ela é minha Nath. Aí a criança virou e falou, é sua madrinha? Ela, não, minha Nath. Então ela é sua madrasta. Ela chegou pra mim inconformada. Nath, minha amiga falou que você é minha madrasta. Aí eu falei, eu sou mesmo. Aí ela,
Ela já então imagina ela a Branca de Neve. Aí ela é questão de descobriu estereótipo, depois. né? Ela descobriu mas depois que eu era madrasta. É questão Mas de é interessante que tu estereótipo. falar sobre isso, porque também depois de uma campanha virtual, né, do movimento Somos Madrastas, finalmente esse ano, em junho, que mudaram a definição de No madrasta no Google, né? Google, que eu acho que isso também é um caminho muito importante. Não sei como é que isso batia para vocês, como ser chamada de madrasta, se em algum momento isso pesou para vocês, porque tem gente que às vezes quer chamar de tia. Eu sempre chamei minha madrasta de Alice e meu padrasto de Galdino. Meu padrasto já faleceu agora, né? Meu ex-padrasto, enfim. Mas eu sempre chamei de primeiro nome e não tinha essa. E aí, quando me referia a eles para terceiros, falava. Mas eu sei de gente que realmente não gostava desse nome por causa da madrasta dos contos de fadas, de ser a bruxa. Algum momento isso pegou para vocês, assim, esse estereótipo? Não quero ser lida como essa pessoa por essas crianças ou pelos outros? Eu, assim, como a Nátia, por exemplo, essa primeira experiência que eu tive, como eu conheci a Stephanie, com a minha primeira enteada, com 1 mês, então foi crescendo aquilo ali de natural. E aí, quando ela cresceu, que ela começou a entender o que que era ali aquele relacionamento, ela começou a me chamar de Mami Cover, que era cover da mãe dela. Ela falava, é minha Mami Cover. Ela trouxe isso. As meninas já não. As meninas já falavam madrasta, normal. Me chamavam de Fi, na escola falavam madrasta, e os amiguinhos falavam, nossa, você tem uma madrasta? Aí ela falava, não, mas ela é do bem. Ela é do bem. E eles falavam desse jeito. Então, elas já vieram mais com isso. E eu nunca, né, impus, deixei sempre muito ao natural, né? E agora existe um incômodo mesmo da mulher, tanto que lá no meu perfil, né, a gente fez lá uma enquete e a maioria não gosta de ser chamada de madrasta. Então lá nós nos chamamos de stepmamas, que é Que muito é a do versão stepmom, inglesa. né, que é a versão inglesa, a gente botou um mama brasileiro, então a gente se chama lá de stepmama. Ninguém gosta a maioria das mulheres se sente incomodada, né? Mas é aquele negócio, já houve todo um movimento cultural, né? Mas eu acredito que agora, a partir desse novo movimento que está tendo, por exemplo, quando eu botei o perfil em 2019, quase não tinha perfil de madrasta. Hoje está cheio de perfil de madrasta. Então, isso já mostra que está acontecendo um movimento. Eu acredito que em pouco tempo, né, essa questão cultural, esses estereótipos vão ficar aí mais enfraquecidos e a gente vai conseguir realmente se apresentar de forma mais confiante, né, menos receosa desses estereótipos Não, e culturais tem aí que tão fortes, explicar, né? né? Tem que explicar, falar, é Exatamente. boa drasta, é boa É boa, drasta. exatamente. Você sabe E que não tem nunca. Exatamente. bom e ruim, né? Assim, gente, a gente é bom, ruim, Não, e às vezes a gente, até mãe, né? Às vezes não é boa o tempo inteiro, a sim, gente. Pra mim sempre foi o contrário, assim. Eu nunca gostei, eu não gosto até hoje quando alguém fala, é tia. Eu falo, "Gente, não sou tia dela. Tipo, não me bota um título de uma coisa que eu não sou. Ela tem tias, eu não sou tia. Eu sou madrasta dela. Concordo Eu totalmente. gosto. Eu gosto do termo madrasta, não gosto quando falam tia, quando falam amiga, qualquer outra coisa, porque aí eu acho que, pra mim, pelo menos, desestabiliza uma relação que é essa, é de madrasta e enteada, entendeu? Eu exatamente. não sou tia, eu sou É isso aí. madrasta. E eu sempre tive uma preocupação muito grande, aí eu acho que entra em nomenclatura, mas também na relação com a Amanda, de explicar pra ela que era, eu não sou sua mãe. E eu não quero ser a sua mãe, eu não quero roubar o lugar da sua mãe. Eu não sou sua mãe quando sua mãe não tá. Eu não sou uma mãe substituta, por exemplo, uma mãe. Não, você tem uma mãe, ela é maravilhosa. Eu sou a sua Nath, eu sou sua madrasta, eu sou mulher do seu pai, eu tô aqui pra te ajudar no que você julgar necessário, eu tô aqui também pra te educar, porque esse foi o nosso acordo familiar. Ele é nosso, ele foi construído e costurado desse jeito. E o nome é madrasta, assim. Mas É eu isso aí. acho doido que incomoda mais as outras pessoas têm receio de me chamar de madrasta. Mais do que Mas, eu tenho de Sim, ser mas eu chamada. achando acho, que vão te ofender. mas eu acho Exato. interessante isso que tu trouxe, Nath, porque tu não tem filhos e tu pensa em ter, não quer ter filhos. Eu tinha muitas dúvidas antes de ter a Amanda na minha vida. Quando ela chegou, acho que essa dúvida ela ficou maior, porque eu gosto muito do maternar. Eu gosto muito desse papel que eu tenho com ela. Eu gosto de educar, eu gosto de. E o nosso formato de relação, a gente tem a guarda alternada, então ela passa exatamente o mesmo tempo comigo e com a mãe. É metade, metade, tudo, exatamente.
Então eu gosto muito disso, mas aí eu percebi, com o passar do tempo, que eu estava muito plena e satisfeita no meu maternar com ela, que eu não sentia uma necessidade, uma vontade de ter outro filho, que eu acho que ali, que nessa relação eu tô entregando o meu melhor e isso pra mim tá maravilhoso, assim. Então decidi não ter filhos. Porque eu acho que tem uma coisa, e eu conversei com algumas amigas minhas, e uma específica que é amiga minha e da Camila, que é a Renata, que é madrasta de 2 meninas, e a Rê nunca quis ser mãe. E no primeiro momento que ela foi se relacionar com o Vitor, com quem ela é casada agora, sei lá, 7, 8, bastante tempo, e ele tem uma filha de 13 e uma filha de... A filha mais nova tem 8, como eles começaram bem 9, eu acho. pequenininha. Não, tem 8. E aí, ela nunca queria ser mãe, nunca quis. Só que a Renata, ela é muito, a gente brinca, ela é muito CDF, né? Aí logo que ela começou a namorar o Vitor, ela foi ler todos os livros, seguiu todos os perfis do Instagram. Eu vou ser a melhor madrasta e tal. Só que aí ela começou a ver que a confusão que também, a responsabilidade que 2 crianças, né, uma, 2 ou qualquer crianças trazem para tua vida, e como que ela ia respeitar a decisão que ela tinha tomado antes de conhecer o Vitor, de que não queria ter filhos, com ao mesmo tempo com o afeto que ela tinha por essas novas crianças e pelo companheiro dela, porque ela ama o companheiro que tem filhos, né? Então, como que tu navega por todas essas sensações, botando os limites, abrindo. Eu até conversei com ela, falei, amiga, como é que tu tá agora? Ela, olha, eu já passei por várias fases, já falei muito na terapia, não, demorei muito para achar livros que me representassem, né? Porque eu acho que da minha geração, né, eu que sou filha de pais separados, era muito comum pessoas que se juntavam e já tinham filhos. Eu tenho vários outros casos na minha família, pessoas conhecidas, só que muitas vezes separavam mais velhos, não tinham novos filhos, ou não era uma mulher que não, uma geração de mulheres que não tem filhos é muito mais a nossa agora, né, Nath? Sim, sim. Então, e eu senti essa eu não sei se existe essa palavra, vocês que são madrastas que me falam, a madrastagem, tipo a maternagem, ela também é plural, né? Como vocês trouxeram Sim. aqui. Então, tem uma mulher que já tem filhos, ou a Fiamma que tem os dois, a Fiamma tem todos os lados, né? Mas assim, ela entrou numa relação sem filhos, com um cara que tinha filho. Depois entrou numa relação com um filho, com um cara que já tinha filho. A Nath entrou numa relação com um cara que tem filho e não quer ter filho. Ó, aí tem a Fiamma, tu não tem filhos com o teu marido agora Não, atual, com meu né? marido agora não. E tem essa terceira ainda, né? Que é a pessoa que é madrasta e mãe de uma criança desse novo casamento. Então, é plural também. Então, a gente tem que Nossa, tentar abraçar complexo. muitas emoções, né? Sim. E com crianças envolvidas, como a Fiamma disse, que é tudo muito... É muito emotivo, assim. E aí, dando um relato bem pessoal, que eu acho que conversa muito com o que a Nath e a Fiamma falaram, eu senti no caso da minha mãe, da minha madrasta, do meu pai, do meu padrasto, sempre uma vontade de fazer isso dar muito certo pela gente. E aí agora tiveram momentos, claro, de adaptação, de conflito, de adaptação de rotina, de ideal, de enfim. Não foi sempre fácil, mas depois que se ajustou, também passamos Natal juntos, viajamos juntos, estamos juntos agora não mais pelos filhos, mas também pelos filhos e pelos netos que já chegaram. Mas eu sinto que tem que ter um compromisso de entender, porque a família Doriana, Margarida, não tem madrasta, padrasta e filho de todos os lados, né? Então Mas ela não existe, né, também. Não existe, exatamente. É isso. Nem com madrasta, nem Perfeito. sem, eu acho que é isso. Ela não existe. Até porque se o modelo do família Doriana fosse segredo de sucesso, é o que eu falo muito para as madrastas lá no meu perfil, o índice de divórcio não seria 50%. Então, a gente vê que a questão não é se você tem enteado ou não. Né? A questão, muitas vezes, é a gente saber se relacionar. Está muito mais no relacionamento ali a 2, né? No recasamento vai ter uma criança, um filho, mas no casamento nuclear também tem uma série de questões que fazem com que os casais não consigam entrar em acordo e se divorciar, né? Então, não é. Então, pode ser, por exemplo, como o da Nath aí, uma família Doriana moderna aí, ó. Todo mundo se dando bem Inclusive, e a gente tentar replicar isso. Inclusive, é o nome do perfil do meu do grupo da minha família, Família Moderna. Porque Olha tem padrasto, tem irmanato, é o nome do grupão lá que tá todo mundo. Que fantástico. Mas sem o Doriana, né, Bá? Não, sem o Doriana.
Mas é isso, Gente, assim, não tipo. existe, né? Mas eu acho que é muito legal. E são pessoas que conviviam muito. Então, assim, tipo, a minha mãe tem uma relação muito legal com o meu irmanastro, com o filho da minha madrasta. Então, são duas pontas. A Camila conhece todo mundo. Eles têm uma relação deles. E são, tipo, se for pensar numa árvore genealógica ou num diagrama, eles são as pontas opostas. E Eles têm estão em diagonal total. e eles têm uma relação, sabe? Olha Então, aí. a gente vai só estendendo o afeto, o que eu acho que é a parte que a gente tem que pensar. E assim, conflitos familiares vão ter em famílias nucleares, né? Vão ter, Sempre. estudar limites, entender até onde tu pode ir, vai ter com tua mãe, né? Tu vai ter com teu pai, com teus Sim, filhos. Então, sim, sim. é só a gente entender que a gente está ampliando as relações de afeto e com isso as partes que são mais desafiadoras, mas as partes muito boas também, né? Tipo, é isso que tu falou da tua neta. A minha filha tem muitos avós, na verdade, né? Então ela tem Exatamente. 4 avós. Olha que maravilha. Ela poderia ter Que 2, mas ela tem delícia. a namorada do meu sogro, a minha madrasta. Então, assim, é mais. Eu falo para ela, Mais gente para dar amor, né? É mais gente para dar total. amor. Para mim, e tem isso com o meu tio também, minha tia, eles também são, meu tio e minha tia, só que Isso. elas casaram de novo e eles têm uma filha, e eles já tinham filhos no primeiro casamento. E aí os netos é isso, cara, gente, quanto mais gente para poder dar Vale Night pra gente, melhor, é o que eu falo. Mais Vale Night, melhor. Exatamente. É que existe uma coisa muito cristalizada no papel da mãe, né? Como se só existisse um papel de mãe. E isso acaba cascateando, eu acho, para a relação de madrasta, assim. Porque, no fundo, todas as nossas relações são relações contratuais, né? Você começa um Sim, relacionamento amoroso, você fala o que você espera, a pessoa fala o que ela espera, você fala o que é permitido nessa relação, o que não é permitido. Como é que a gente vai construir isso aqui juntos? Um combinado, né? É um combinado, exatamente. Então, quando você tá numa relação que é, né, a gente tá falando aqui dessa pluralidade do que é ser madrasta, eu conheço relações de madrasta que a madrasta, não, olha, eu não quero me envolver tanto na educação. Ou a mãe falou, não quero que ela se envolva tanto na relação. A gente tem perguntas sobre isso aqui, né? Acho que até vou para deixar a Nath engatar. Como uma madrasta, então, pode encontrar esse equilíbrio entre ser uma figura de apoio e estabelecer esses limites adequados, assim, para a E aí eu relação? queria aproveitar isso assim e também falar sobre essa relação entre a mãe e a madrasta, porque aí vocês também falaram aqui de algumas relações, tanto a minha que eu sei que passou por adaptações e concessões, se ela precisa existir, porque eu tenho amigas que nem têm relação com a mãe, porque, né? Ou outras que têm, que passam Natal juntos, eu tenho umas que nem conhecem, enfim. Existe um modelo, e aí eu quero ouvir a Nath, mas depois, principalmente a Fiana, falando já mais do lado mais psicológico, existe um modelo ideal, ou esperado, ou o melhor possível? Enfim, vocês podem responder melhor. Primeiro, Cami, eu acho que eu venho de uma criação de diálogo, então eu tendo a achar que as melhores construções são sempre pautadas pelo diálogo mais honesto possível que as pessoas possam ter. E eu acho que às vezes os adultos se esquecem disso, né? A gente acha que tá tudo subentendido e não tá nada subentendido. Tudo precisa ser conversado. E aí, então, e aí eu acho que tem outra coisa. A Bárbara acho que falou, eu sinto que eles fizeram tudo para que a gente, tudo para que fosse bom para nós, assim. Eu acho que tem que ser feito e conversado de um jeito que fique o melhor possível para todos os envolvidos na relação. Nem sempre vai ficar todo mundo contente, é claro que não. Aí você vai fazendo ajustes. Mas eu acho que assim, no meu caso, eu e o Renan, a gente foi morar junto. Para ele não era uma opção ter essa guarda que pega de cada 15 dias. Não, é metade, metade. Que é uma guarda que, até onde eu entendo, nem existe, supostamente, na lei, tá? É complicado, assim. Que é a tal da guarda alternada, que é metade, metade. Ele falou, não quero, não abro mão de ficar metade do tempo com a minha filha. Eu falei, eu acho isso justo, maravilhoso, é o que eu acho que um pai tem que fazer. Nada mais do que apenas o que um pai tem que fazer. A gente até admira mais o homem por isso, né? O Isso. parceiro, né? Total, total. Né? Mas assim, tipo, sei lá, deveria ser o básico, né? Enfim. Mas aí, então, quando esse acordo dele com a ex-mulher dele estava definido e a gente foi morar junto, eu falei, olha, para mim não faz o menor sentido eu ter uma criança morando junto comigo, que é sua filha,
que vai morar comigo o mesmo tempo que ela mora com a mãe dela, e eu não me envolver nessa educação. Ele falou, pra mim também não. Pra mim você tem carta verde, carta branca, carta branca. Não, verde. Ele conversou com a ex-mulher dele e falou, olha, eu vou morar com essa pessoa, você quer sentar com ela, você quer conversar, você quer conhecê-la pessoalmente melhor, porque é uma pessoa que vai conviver com a sua filha. Ela falou, não precisa, ela não quis isso nesse primeiro momento. Depois a gente começou a conviver, foi gradativo, mas o que eu sempre tive dela era, eu sei que com você a minha filha tá tão bem cuidada quanto se estivesse comigo. Então isso pra mim é assim, tudo. Mas eu não acho que esse é o formato, porque eu entendo que tem mulher que não quer ter esse papel, tem a mãe que não quer que a criança tenha essa participação. Então, eu acho que não tem um formato, assim, Fiamma até gostaria de ouvi-la, mas eu acho que tem que se pensar no bem-estar de todo mundo que está envolvido naquela relação. Até para entender se aquela relação faz sentido. Porque assim, né, se é uma mulher que vai ser madrasta, ela fala, gente, não, eu não sei lidar com criança, eu não quero uma criança na minha vida. Amor, talvez essa relação não seja para você, né? Porque existe uma criança. Ela já existe. Contra isso não dá para lutar, né? Não dá, não faz sentido. É o que a Nath falou. A Nath tem uma história, né, da vida dela, de infância, ela tem tanto histórico de aprendizado que fez com que ela visse essas relações de forma bem tranquila. Eu, embora não tenha tido o que ela teve, eu tive o contrário, né? Então, o que eu vi? Como aquilo ali me gerou muito sofrimento, quando eu conheci o pai do meu filho e virei madrasta ali, o que eu queria? Eu falei, não, eu não quero que ela tenha o que eu tive. Então, a mãe dela, da minha enteada, na época a gente não se dava bem. E eu tinha uma preocupação muito grande em ter um bom relacionamento com ela. Eu acho que por isso que eu forcei a barra inicialmente, né? Tanto que você vê que o marido dela, da Nath, falou, ó, você quer sentar e conversar? E ela resistiu. Existe esse papel também da ex-mulher, esse papel que a gente não entende muitas vezes ali, da gente esperar a ficha cair, esperar as feridas sararem para começar aquilo ali. Eu lembro que eu queria muito forçar a barra, porque qual era o meu medo? Poxa, se eu crescer, se a Stephanie crescer e ver que eu não me dou bem com a mãe dela, ela vai tomar partido pela mãe, é lógico, e a nossa relação vai ficar ruim. Era isso que tinha na minha cabeça. Então, eu queria forçar uma amizade de qualquer jeito. E eu não consegui enquanto estava casada. Eu já tinha, até o divórcio, eu já tinha contato com a mãe dela, que é a avó da Stephanie, com a irmã, todo mundo gostava, eu era convidada para as coisas lá na casa, mas a Márcia ficava mais distante assim de mim. E 2 anos depois, já depois o pai da Stephanie tá com uma nova madrasta e já tem um probleminha com a nova, eu acho que a ficha dela caiu. Falou, Fiamma, era legal. Né? Trouxe comparativo. Não é da madrasta que é legal desse jeito, ela é legal. E aí ela me ligou, então foi muito gostoso. E com as meninas, é a mesma coisa. Então, assim, no início tem aquela, né, é complicado, mas, por exemplo, ontem foi aniversário de 15 anos da mais novinha, e a gente fez uma festa, foi um almoço lá na minha sogra, que minha sogra, ela tem uma família doriana, assim, 54 anos de casado, é apaixonada, aquela coisa toda certinha, né? E aí, para ela, imagina, né? Um filho divorciado nesse contexto todo, né? Com uma nova... Né? Então, difícil. Mas aí a Simone, que é a mãe das meninas, foi lá ontem, então nós temos uma relação muito boa, né? Mas por quê? Aí é o que eu trago. Porque ela estava disponível para essa relação e eu também estava disponível, né? Então, é aquele negócio. Nem sempre vai dar para ser perfeito. Você vai fazer o que é possível. Porque, a depender da maturidade, por exemplo, no momento em que eu quis lá atrás com a mãe da Stephanie, ela não estava disponível. Ela ficou disponível anos depois. E eu fiquei sempre aberta, mas eu poderia, como muitas mulheres, ter me trancado. Não, agora eu não quero conversa. Então, é isso. É o que vai ser possível. Não vão ser todos os membros das famílias que vão ter a maturidade, né? Da Nath, que vão ter essa maturidade, esse negócio de querer sentar e conversar, que vai ter essa história, mas a gente vai fazer o que é possível. Então, não tem uma receita, né? Até porque cada pessoa é de um jeito, cada dinâmica é de um jeito, depende muito da história do casamento lá atrás, como acabou aquela história, o quão magoados estão os dois. Então, depende de vários fatores, que às vezes não está na mão só da madrasta que está ali. Então, eu posso muito bem entrar e falar, quero ser amiga de todo mundo, mas se o lado de lá não estiver disponível, o que eu vou fazer?
É isso. E aí, qual é o papel do pai biológico nessa situação? Exatamente, né? Então é aquela questão, é entender aquilo ali e aí vamos ver o que é possível. Eu sempre vejo isso, né? O que é possível dentro disso, né? Então a gente procura fazer o melhor, mas é aquele negócio, nem sempre vai dar para fazer o melhor e ver o que é possível. Muitas vezes o pai é o que menos sabe fazer o manejo. É A isso, né? madrasta, eu te falo, quando as coisas funcionam bem, eu vejo aqui no consultório. É a madrasta que tem uma maturidade ali, e aí ela consegue, né, E fazer ela que se aproxima. e ela que se aproxima, As e ela que mulheres, sempre faz as esse mulheres, papel, essa né? mediação. Porque os homens, vou te dizer, às vezes, porque eu resolvo. Gente, mas esse homem não consegue resolver uma coisa pelo WhatsApp com a mãe do filho. É uma coisa surreal, mas isso é mais comum do que a gente imagina. Com Mais comum do que a certeza. gente imagina. Entendeu? Então, não tem como a gente criar uma fórmula, né? Vai ser o que é possível dentro do nível de maturidade, de experiência que aquele casal ali tem e consegue ajustar. E às É vezes uma não tem, dá dúvida. pra procurar também, né, gente? Vamos, porque assim, eu tô escutando vocês falarem, e aqui em casa, a gente é família terapeutizada. Eu fui da terapia. Não, Sim, isso meus faz pais Faz se toda a toda a separaram. diferença. diferença. Gente, Meus pais se separaram. Eu tinha 6 anos, ó, vai pra terapia. Falei, eu tá bom, não também, parei Nath. nunca mais. Eu falo que Perfeito. a minha família doriana moderna só foi possível por causa da terapia. Eu fui para terapia quando Gente, meus pais com se separaram certeza. com 7, 6 anos, 6, 7 anos. E essa e a Amanda construção também de. faz terapia desde super cedo. Só que aí, sabe o que aconteceu aqui em casa? Um belo dia ela virou pro Renan, pai dela, olhou e falou assim: pai, senta aqui, vamos conversar. Mas eu acho que faria bem pra você fazer terapia. Aí ele ficou assim, porque ele não fazia. Aí eu bem sentada assim na mesa, Amanda. Aí ele, por que, filha? Porque eu entendo que tem algumas coisas no seu trato, no jeito que você fala comigo, que você fala com a gente, que eu sei que você está tentando melhorar, entendeu? Mas às vezes, com uma ajuda, vai ficar mais fácil para você. Porque eu sei que foi o jeito que Perfeita. seu pai te criou. Tipo, Gente, 10 anos. perfeita. Eu fiquei assim, Meu falei, gente, Deus. quem é essa criança, entendeu? E aí ele ouviu assim, bem, filha, filha, tá bom, eu vou pensar nisso. E aí, na outra semana, isso é um papo de almoço, assim, de jantar, sei lá. E aí, uma semana depois, ele virou pra mim e falou assim: ah, você se importa em ficar uma horinha fora de casa e tal? Eu, "Pô, por quê, né? Não, é porque eu marquei uma sessão pra conhecer uma terapeuta online. Então, assim, isso faz, sei lá, tipo, 2 anos que ele tá em terapia, porque a Amanda Que falou pra ele: ah, pai, eu legal. Que acho que isso ia legal. ser legal pra Muito nossa legal. relação. Fantástico. Muito E ele legal. aceitou e ouviu. E aí, de fato, todas as conversas, os diálogos que aqui, assim, o que estava aqui em casa, a gente sabia o que estava acontecendo, mas ele começou a conseguir dialogar melhor com a ex-mulher, com a Amanda, comigo, eu com a Amanda, tudo com diálogo, gente, assim, ó, com diálogo equilibrado, tudo fica mais fácil, né? Sim, total. Não, é Total. A impressionante. terapia faz toda a diferença, toda a diferença. Eu lembro que a minha enteada mais velha, ela tá tá namorando aí o primeiro namoradinho e o negócio tá complicado. E é um namoro Não tô conturbado, preparada. intenso e tal. E assim, e acabou que assim, eu e a mãe dela, a gente ficou muito unida ali naquilo. Aí teve 2 semanas atrás, aí ela ligou, Fifi, vamos pro café? Elas me chamam de Fifi. Amo. Vamos. Aí ia eu, ela e a mãe dela, ia nós 3 para conversar. E aí, eu para falar isso pro meu marido, eu falei, amor, eu vou ali com a Lulu, que ela me chamou pra gente tomar o café, ela, eu vou com vocês. Eu falei, não, porque vai eu, ela e Simone. Uai, mas que coisa estranha. Ah, não, vou chamar a atenção dela, vou brigar com ela. O que é isso? Como ela te bota? Eu falei, não, tá tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Então, assim, na cabeça dele, isso ainda é uma coisa muito estranha. É incrível, engraçado, né? E ele, mas, pô, na cabeça dele é estranho. Não, ele falou, falei, não, é porque você sabe como é que ela tá ruim, a Simone também tá bem ansiosa com essas questões e tal. Ele, não, porque ó, eu acho esquisito isso, imagina, agora você vai ficar saindo para tomar café com a minha ex-mulher? Então, para você ver, isso, um homem sem terapia, né? Então, assim, a terapia faz toda a diferença, só que existe uma resistência muito grande. Masculina muito Extremamente mais, grande, né? masculino demais. Por isso que eles demoram muito mais, né, a se recuperar no pós-divórcio, embora a gente ache que é a mulher, mas o homem, ele demora muito mais a se recuperar do que a mulher.
E leva essa bagagem emocional, porque ele sai do relacionamento, já se enfia no outro automaticamente, leva aquela bagagem toda para a nova parceira resolver. Geralmente é assim que funciona. Só muda de casa para levar as tralhas dele nas costas. Exatamente, Nas exatamente. costas e na cabeça Não, também, nas obrigada. barreiras emocionais, né? Aquela que se abre a porta e fala, não, obrigada. Sabe Tipo uma isso. coisa Coloca no sótão. que eu queria resgatar, que a Fiamma falou lá no começo, que é sobre como ela também juntou um menino, adolescente, com duas meninas, e como tu fazia essa administração também do banheiro, do espaço físico de cada um. E aí, no caso de vocês duas, são mulheres com filhas, enteadas mulheres, né? Eu acho que Sim. tem uma preocupação muito grande de quando é o contrário, né? Eu tive padrasto e minha mãe nunca morou com meu padrasto. Ela começou a namorar meu padrasto quando era adolescente, eles dormiam juntos todas as noites. E ela falava muito sobre. Eles eram um casal, a gente passava as férias juntos no mesmo lugar. A Camila conheceu também ele. Ele também tinha um filho. Mas a minha mãe, de uma certa maneira, colocava uns limites de espaço para ter uma filha adolescente em casa, o que eu acho que foi muito inteligente. Não era uma questão de suspeita ou falta de confiança, mas é o espaço de uma menina adolescente com as amigas. Porque eu acho que a gente está falando dos desafios emocionais, mas esses físicos de espaço, a gente não pode ignorar também, né? Não. Claro que com um pai também pode acontecer, mas quando é uma pessoa que, no primeiro momento, minha mãe começou. A minha madrasta tá com meu pai desde que eu era criança, assim, né? Eu tinha 8 para 9 anos, mas o meu padrasto, minha mãe começou a namorar, eu tinha 14, 15. Então era o auge da adolescência. Minhas amigas dormiam lá em casa, né? A gente ficava. Então eu acho que tinha uma questão de privacidade que eu acho que minha mãe foi muito feliz ali em conseguir preservar o meu espaço daquele ambiente. Que vocês acham? Acho que principalmente a Fiamma. O que tu vê no teu consultório, nas tuas seguidoras, desse aspecto, assim? Isso é uma coisa muito delicada mesmo, viu, Bárbara? Muitos casais muitas vezes juntam, depois separam porque não funciona. Por exemplo, a mãe das meninas, ela é casada, eu estou casada há 8 anos, ela já é casada há quase 10 anos, ela não mora com o marido até hoje porque as meninas nunca aceitaram. E por conta dessa coisa, gostam de estar à vontade, não querem homem dentro de casa. Então, assim, ficou mais ou menos como a sua mãe. Então, preservou isso delas. Então, por exemplo, elas não levam as amigas lá para casa. Elas gostam de levar para casa da mãe, porque lá só tem mulher. Então, Uhum. eu sempre converso muito com elas. Elas, porque tio Bim bem enjoado. Eu falei, não é que é enjoado. Essa bagunça aqui que vocês estão fazendo, lá na casa do seu pai, ele também e não ia aceitar, ele ia reprovar. Então, não é de um e de outro, é do homem, muitas vezes, mais sistemático. Então, o que eu fiz? Primeiro de tudo, eu cheguei na casa conquistando primeiro as meninas. Então, eu sempre recomendo que você primeiro crie uma relação. Então, eu estreitei o vínculo, então eu saía muito com elas, eu não tinha envolvido ainda meu filho no início, estreitar o vínculo com elas. Então, a partir do momento que o meu vínculo com elas estava mais consolidado, foi o momento que eu trouxe o meu filho, o Jader. Enquanto isso também fez o contrário, tu foi trazendo o teu marido para o universo do teu filho. Isso, de forma separada, por Tá. quê? Porque aí, quando as meninas gostavam de mim, então, assim, se eu gosto da Fiamma, é mais fácil eu gostar do filho da Fiamma. Então, já tem uma entrada, né? Então, eu fui fazendo dessa forma. Agora, foi complicado, porque quando eu e Jader, nos mudamos para casa deles, né? Então, assim, nós éramos os estranhos, estávamos entrando ali naquele núcleo. Então, é claro que a gente ia. Então, eu tive que ter todo esse cuidado. E o Jader, tipo assim, morava eu, ele e minha mãe. Então, minha avó, você sabe, faz todas as vontades. Ele tinha um quarto gigante, uma suíte gigante, ele fazia tudo. E ele foi dividir banheiro com as meninas. Então, não foi uma coisa fácil. Então, era uma coisa assim, que por mais que eu falasse, muitas vezes passava desapercebido, porque eu fiquei meio escravo daquilo ali, né? Inicialmente, para quê? Para evitar o conflito, para as meninas não acharem o quê? Que elas estavam sendo muito prejudicadas naquilo ali. Já tinham abrido mão de um quarto. Já cada uma estava num quarto, já ficaram em 2 quartos para ele ocupar um quarto. Então, não podia deixar que elas se sentissem mais. Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Se colocar no lugar, porque não é fácil. É um homem, era um menino de 15 anos, um adolescente que elas nunca viram na vida. Então, assim, tira a privacidade. Então, realmente, isso é uma coisa muito delicada e que a gente tem que fazer, assim, com muito jeito, se esforçar muito. E a questão das regras também. Por exemplo, ele tinha algumas regras. Tinham regras compartilhadas e regras que eram só dele e regras que eram só dela. Então, conversava, olha,
o pai delas deixa elas fazerem isso aqui, você sabe que comigo aqui é diferente. Então, as regras da casa tinham regras comuns, mas tinham regras educacionais que eram dele e regras educacionais que eram delas, Que porque difícil, né? a gente não batia ali em algumas coisas, né? Então ele já tinha o perfil dele, então a gente tinha que explicar isso, né? Então era uma coisa complicada. Complicado. Não é uma coisa simples. E buscar, e sempre trazendo conexão entre eles. Vamos jogar junto, vamos sair. Eu sempre procurava estar no meio. Até o momento, eu lembro que a gente fez uma viagem para a Disney, essa juntada aconteceu em 2015, então passou 2016, 2017. Ainda era um negócio era meio estranho. Em 2017 nós fomos para a Disney, e aí nessa volta dessa viagem foi todo mundo, e nessa volta dessa viagem realmente eles já vieram lá de lá se chamando de irmãos. Então, assim, foi uma coisa, assim, maravilhosa. E aí a relação mudou. Mudou total. Mas é interessante Então, tu falar 2 anos, né? Então é tempo, é claro, dedicação, né? claro. Não dá pra gente Com romantizar certeza. que isso vai acontecer. Não, Mas eles existe eram todo um adolescentes processo. também, né? Eles já eram. O meu filho era adolescente, tinha ele de 15, uma de 11 e uma de 5. Então eram idades Não, diferentes, bem né? diferente. Bom, eu Eu acho que queria saber isso de você. Ah, vai lá, Bá. não, eu só Finaliza queria falar esse, que que eu isso ia fazer também, uma assim, de pergunta. chamar de irmão, é que nem vocês falam do chamar de madrasta, ou stepmama, ou Nath, Sim. porque o meu irmão, que é meu irmão, filho da minha mãe e do meu pai, chama o meu irmanastro de irmão, porque eles moraram mais tempo juntos, eles criaram uma relação, Uhum. talvez por serem 2 meninos, 2 guris e tal, tinha uma relação, eu chamo de irmanastro, mas é uma relação a filha dele é minha afilhada, né, assim, é uma relação de afeto muito grande, mas o nome ficou outro sei lá, porque é coisa natural da vida, não é porque é menos ou gostar ou mais gostar, Sim, né? sim, Mas eu acho que isso, assim, é naturalizar a pluralidade das relações, assim, para mim, sim. E do né? lado de lá também do pai dele, o pai dele casou de novo, tem 2 filhas, e ainda tem também o filho da madrasta dele. Então, Uhum. assim, meus irmãos, ele fala, e quando ele se refere, meus irmãos, as meninas aqui, minhas irmãs, ele fala assim para as pessoas, né? Se chamam pelo nome, mas se refere de irmão. Muito bom. Gente, eu queria ouvir de vocês três, assim. Acho que a gente já está quase fechando, assim, o nosso tempo também, antes da gente ir para o conselho. Eu queria entender que momento, que sinais que vocês sentiram que a relação entre enteados, madrastas, padrasto, estava se fortalecendo, assim. Que sinais vocês perceberam de que estava mudando, virando uma chavinha, assim? Eu vou responder primeiro, vou deixar elas para depois, para as especialistas, as convidadas. Eu gostei muito desse exemplo que a Fiamma falou da viagem, porque eu acho que é convivência mesmo, é aparar as arestas. E eu lembro, assim, as primeiras memórias que eu tenho de me sentir família foi em viagens, convivência, e briga e faz as pazes e continua tudo bem. Que eu acho que é o que a gente sente com as nossas famílias também. Tu briga com a tua mãe, tu briga com o teu irmão, e tu sabe que vai continuar tudo bem. Então, eu acho que depois que eu tive atrito com meu irmanastro, e vi minha mãe e minha madrasta debaterem, discordarem sobre assuntos, terem discussões mesmo, e depois continuou tudo bem, continuamos uma família, eu vi, é família mesmo, é família. Então, a convivência, viagem é o momento mais intenso, às vezes, quando eu era criança, eu lembro disso, mas eu acho que é depois que tu passa pelos primeiros atritos e tudo volta e tudo segue, porque eu acho que a gente tem essa coisa, né, talvez do padrasto, da madrasta, que não é meu pai, então ele pode ir embora. Como, na verdade, às vezes até pais, como a Fiamma Sim, disse, sim, pais vão Uhum. embora, né? Pais que são pais sim. biológicos vão embora, às E vezes, isso vão, né? exatamente. Então, no meu caso, quando eu passei por esses atritos e vi que as pessoas ficaram, aí eu senti que era uma relação de verdade para ficar. Que bonito isso. Perfeito. É, né? Perfeito. Olha, eu acho, para mim, Cami, primeiro que eu acho importante falar isso, porque a gente tá numa. Não sei se a gente tá numa época ou se sempre foi assim, mas existem relações que são mais descartáveis, né? As pessoas nem sempre elas se envolvem de um jeito no sentido de, não, eu quero fazer isso aqui dar certo e eu não vou embora, eu vou ficar. E eu acho que isso é muito delicado quando tem uma criança envolvida. Eu acho que não dá para tratar com a mesma leveza com que a gente trata quando não tem. Ah, eu vou aqui testar e se der errado eu vou embora. Ah, eu testo, mas uma pessoa se não der, eu vou embora. Eu acho que super ok isso quando não tem uma criança envolvida. Quando tem,
é obrigação desses adultos terem um cuidado maior em envolver essa criança nessa relação. Então, a Amanda só entrou na minha casa no dia em que eu e o Renan olhamos pra cara do outro e falamos, meu, é isso, eu quero ficar com você, eu quero ficar com você, eu quero fazer isso dar certo. Vem com a sua criança, com as suas trouxas, tudo, com problema, com BO, com tudo, traz tudo pra dentro da minha casa, tá tudo certo, vamos construir isso juntos. Então, isso não foi a conta-gota, isso foi tipo, venham. E aí, do nada, eu tinha uma criança. Eu fiz muito isso que sua amiga falou, Bárbara, de ler, porque assim, você se prepara 9 meses, né, pra ter um filho. E aí eu, tipo, agora Você ganhou, eu tenho uma assim, criança. uma semana. Exato. Do dia pra noite. Mas, então, pra mim, assim, eu lembro que no começo eu tinha dores de pensar, sei lá, na época, na fase de birra, muita birra, muita birra. E eu chorava, eu pensava assim, isso tá sendo aflitivo pra mim porque eu não sou mãe, porque mãe não deve sentir isso. Aí um dia uma amiga minha que era mãe segurou minha mão e falou assim, amiga, deixa eu te explicar uma coisa. Tá ruim pra todo mundo. A gente sente isso, não é porque você é madrasta. Uhum. Porque eu achava que era porque eu era madrasta, entendeu? Porque a romantização da mãe é isso, é tão ruim, é tão nociva pra mulher, que até, entendeu? Eu ficava, não, eu tô sentindo que eu sou madrasta. Aí eu percebi que não, que era normal, que todo tutor, todo cuidador sentia isso. E aí eu acho que momentos assim, eu lembro até hoje o primeiro dia que a Amanda me disse te amo, indo embora, assim, na escada, ela, te amo. Aí eu fiquei assim, ela me ama mesmo, porque eu já amava ela, mas podia não acontecer, podia dar errado, entendeu? Essa dinâmica. Eu pensava nisso, gente, se ela não me amar, que agora eu já amo ela, entendeu? E agora? Como é que vai ser? Sei lá, eu lembro do dia que ela teve uma febre de 40 graus e que a gente teve que sair correndo com ela pro hospital. Eu lembro, tipo... Ai, sei lá, mil coisas, assim, pra mim, tipo... Eu não consigo... Eu não consigo pensar em um momento, porque de verdade, na hora que eu falei, venham pra minha vida, venham pra minha vida. E aí já era uma família, ele já era uma família. A Amanda falava pro Renan assim, ele brincava, até hoje ele brinca. Ai, filha, não aguento mais a Nath, vou arrumar outra namorada. Aí ela olhava desde pequenininha, falava assim, pode arrumar. A guarda compartilhada vai ser a Nath e a minha mãe. E aí você escolhe onde você vai me visitar. Muito bom. Gente, que sensacional. Maravilhoso. Perfeito. Com essa encerro, porque agora eu preciso recuperar meu carisma. Ai, lindona, amor. Bom, eu, na minha primeira família, né, onde eu não tinha filho, que eu logo comecei ali com a Stephanie, é muito dessa relação, como a Nath contou, né, essa minha relação com ela, esse envolvimento, né, o carinho, a demanda, eu vi ela desde bebezinha, então ela queria sentar no meu colo, então você vê isso. E aí, quando eu me divorciei, eu pensei, né, que isso daí, falei, isso daí não vai dar certo, né, e ela estava com 10 anos, né, porque a gente divorciou, né, eu pensei, poxa, vai ser complicado e tal, mas eu consegui manter. Então, uma das minhas grandes vitórias, assim, uma das coisas que eu olho para trás e falo, gente, valeu a pena, né, todo esforço, tudo, é esse contato que eu consegui manter após o divórcio. Então ela vinha passar férias aqui em Brasília comigo e com o meu filho, então assim, conseguimos manter isso, né? E isso daí é uma coisa que realmente você olha para trás, é o que eu falo para todas, né? Te dá um senso assim de missão, você olha para trás e fala, valeu cada lágrima, valeu tudo. Né? Hoje eles são super unidos, eles foram juntos estudar fora, voltaram, agora ela está aí. E aí, essa semana, na semana também do nascimento da Isabela, que é a minha netinha, o pai delas, assim, já não tem mais muito contato com o pai do meu filho, porque meu filho está com 23 anos, já é um homem, né? Então, assim, aquela fase de contato, então a gente quase não fala. Um parabéns no dia do aniversário de cada um, mas no dia do nascimento ele me mandou um vídeo lá da maternidade. Né? Então isso significou muito para mim. Falou, eu sou uma pessoa que significa na vida dela. Ele me tirou, mandou um vídeo e me mandou. Só isso, o vídeo falou nada. E isso também foi uma coisa que me tocou muito. E já nessa segunda família, a virada assim que eu olhei foi quando os meninos se deram, né, a relação dos meninos. Então, assim, quando tem filhos, né, cada um com o seu, eu acho que o primeiro grande passo que pode ser dado são as crianças. De conseguir integrar ali as crianças, o resto é adulto, a gente resolve mais fácil. Agora, a grande virada foi os meninos, né? Esse contato. Então, essa mudança de ambiente, né? Você ir para a Disney, um ambiente neutro, onde não tem ninguém, não tem aquele negócio de a casa é minha e tal. Isso foi uma coisa bem bacana. Eles ficaram ali no pé de igualdade. E eu lembro que o Jade chamou a Aninha para ir no Halloween, lá que ia ter no Universal, e ela topou.
então foi ela, ele, eu falei: "Ai, que coisa legal". Então eu vi que o entrosamento estava acontecendo na volta do avião, já estavam, né, conversando e tal, naquela coisa toda, então isso me deu uma satisfação muito grande. Então foram esses pontos marcantes aí, dos 2 cenários. Muito bom. Eu quero fazer a última pergunta, que é a grande pergunta do episódio, né, que é: o que que vocês acham? A Nath falou um pouco, já que ela não teve esse momento, mas então mais para a Fiamma, da experiência dela. O que que a gente responde? O que que tu acha isso de quem é o novo amigo? Existe uma hora certa para apresentar? Primeiro tu falou: a gente conversa primeiro com a criança em separado, fala que é amigo, fala que é namorado já, eh, tem uma diferença para cada idade da criança, tem um mini manual, assim, acho que até mais prático para quem está passando. Eu tenho uma amiga que ela falou: "Eu vou escutar esse episódio, porque eu tô ficando com um cara mais sério agora, só que ainda não apresentei para as meninas, não sei o que que eu falo". Tem alguma dica aí mais prática para responder essa grande pergunta? Sim. A Bárbara vai depender muito, assim, da idade, né, das crianças, porque uma coisa é fato, né, enquanto existe, né, a fantasia dos adultos, quando eles vão começar um novo relacionamento, né, seja ali da madrasta, né, de que todo mundo vai se dar muito bem no início e tal, seja do homem, do pai do lado de lá, que aquela mulher vai, cuidar dele, da família dele, dos filhos, e todo mundo vem com fantasia. E a criança tem as fantasias também. Só que a criança, quando sai do pai que tem o divórcio, ela antes, né, de conhecer a madrasta ou padrasto, ela está ali numa família monoparental, ela e o pai, ou ela e a mãe. Então ela está ali, né, e está satisfeita com aquilo ali. Ela já passou por uma perda, né? Então já aconteceu a primeira perda, ela está reconstituindo ali os laços e vivendo bem. Então, o que a criança quer? O que deseja, na verdade, né? Ou que os pais voltem, ou que, no máximo, se isso não for possível, que aquela família monoparental que se formou continue. Então, essa é a fantasia da criança. Então, o que um pai e uma mãe precisam entender? Que existe essa fantasia e que você vai precisar trabalhar com isso. Então, falar: olha, enquanto está ali separado, né? Ainda não apresentei nem nada. Olha, papai e mamãe separou, né? Mas a gente ama, isso não vai interferir em nada, porque a grande questão da criança é o medo, né? De perder o afeto, é o medo de que aquilo ali separe. Então, trazer clareza disso, primeiro de tudo, né? Dar informação sobre isso, conversar muito sobre isso, esclarecer, dizer que se aparecer outra pessoa não vai ter problema, que o amor de mãe é uma coisa, o amor de pai é outra. Aí depois, né, tendo isso tudo, sim, aí você traz aquela pessoa falar o quanto que vai ser legal, né, estimular de forma positiva a relação. É dessa forma. Porque geralmente o que acontece? Que separou, né? De repente, pã, já joga os homens muito assim, né? Pã, troca de namorada, pã, aqui, o meu namorado, do nada, né? Então, isso muitas vezes choca, né? Então, é fazer isso de uma forma assim gradual nesse sentido. Já divorciou, já estou sozinha, já estou ali buscando conhecer alguém, já vai conversando, né, com essa criança, dependendo da idade. O meu filho, como já era um adolescente, né, então ele já estava sabendo, né? Então ele já Uhum. antes de eu casar com o Roberto, eu tive um namoro e ele gostava muito desse meu namorado, e quando eu terminei com esse namorado, ele ficou muito chateado, tanto que ele demorou 3 meses para mudar para o apartamento, para o apartamento novo. Ele disse que não vinha. E eu, com meu marido, foi tudo muito rápido. A gente se conheceu e em um mês ele me pediu casamento e no final do ano a gente estava casado. Foi tudo muito rápido. Uhum. Então, deu tempo desses meninos assim. Agora, as meninas, por outro lado, elas já estavam sedentas por uma parceira para o pai, que é uma coisa que Hum. não é muito comum. Porque a É. mãe já estava num relacionamento e elas falavam que o pai era muito triste. Então, elas queriam muito, elas desejavam uma parceira para o pai. Então, isso foi mais tranquilo. Mas ele também fez todo esse processo do lado dele. As meninas dormiam na cama dele. Então, eu conversei. Falei: ó, então vai conversando com as meninas, vai tirando as meninas da cama, vai explicando, botando no colchão, tudo na gradualidade. Depois vai para o quarto. Tem que ser assim. E aí começamos fora de casa, e a gente saía, né, se conhecia fora, até elas desejarem, não, chama a Fi para dormir aqui em casa, elas falaram para ele. E aí foi a partir do momento que foi. Então, teve um respeito também, né, Ah, nesse legal. momento das crianças. Né? Isso é muito importante, facilita. Vou só frisar uma coisa, porque vocês estão dando o depoimento das madrastas, e eu, então, como filha e enteada, achei que uma coisa que eu acho que é muito importante, que para mim, eu acho que a minha relação com padrasto, madrasta, irmã dessa família toda,
só foi tão bem construída porque, sim, a separação dos meus pais foi muito bem resolvida com a gente. Isso que tu falou, assim, eu que nem a Nath, fui para terapia, assim, que meus pais se separaram, ali uma conversa, a gente continua teu pai, a gente continua tua mãe, então isso ajudou a gente não se sentir trocada por essa nova mulher, talvez, que eu acho que pode acontecer com Sim, algumas crianças, sim, né? claro. Ameaçada por essa nova relação. E justamente isso também, quando a minha mãe casou de novo, teve outro namorado, mas quando ela casou mesmo, eu já era adolescente, mas quando o meu pai começou com a minha madrasta, eu era criança, eu lembro que ele primeiro, gente, anos 80, né, me mostrou uma foto impressa dela, contou quem ela era, me preparou antes, ó, Que quem é essa pessoa? gracinha. Tipo, contou para mim, pro meu Olha, irmão, olha essa importante. pessoa que eu conheci. Não jogar ninguém numa situação, né, o Isso, tanto que tu puder preparar antes, melhor. exatamente. Bom, então vamos lá para o nosso quadro final. Vamos rodar aí, vinheta do Conselho de Mãe. Conselho de mãe! Gente, aqui a gente indica, né, livros, séries, filmes ou comportamento, dicas, alguma coisa mais prática que a gente possa continuar nesse assunto. A gente falou um pouco, a gente citou o filme Lado a Lado, não sei se a Camila vai querer falar um pouco mais Ai, sobre ele, quero. mas eu vou falar de Deixa um eu outro começar. filme Tá mais bom. moderno, que chama Juntos e Misturados. Em inglês chama Blended Family, que é um filme do Adam Sandler e da Drew Barrymore, bem comédia romântica, que ela tem filhos, ele tem filhas, e aí junta toda essa família, e é justamente como a gente falou aqui, eu e a Fiamma, numa viagem, e eles vão se conectando, e o que eu acho mais legal, que foi para mim, e esse filme, gente, até vou ver o ano, mas ele é um filme de 2014, e foi a primeira vez que eu vi tão naturalizado isso, assim, não tinha uma Ah, explicação. que legal. Era assim, não tinha o drama, não fazia parte, era normal, pessoas tinham filhos e estavam se relacionando. E tinha uma série que eu adorava ver quando eu era adolescente, que eu me sentia representada, que chamava Step by Step, que passava na Warner, que era com a Susan Somers, que é uma atriz que até faleceu recentemente. Se alguém achar em algum lugar, eu não achei lugar nenhum, recomendo. Mas esse Juntos e Misturados está na HBO Max, e é uma dessas comédias, assim, românticas, meio pastelão, Adam Sandler, mas é bem divertida, porque foca nas crianças também, na relação deles ali. Eu acho que vale bastante a pena. Camila, Bom, fala aí, tu depois a gente deixa eu as vou. convidadas. Depois deixa o espaço para as visitas. Bom, a Fiamma já trouxe aí o spoiler, mas eu queria citar o Lado a Lado, que é um filme antigo, lá de 98, que para mim 98 parece ontem, tá? Mas a gente contando um Para mim pouquinho, também. não é. Já 25 anos, né, gente? Só Então, isso. tá bom, não precisa trazer o cálculo assim. Mas enfim, eu tinha 16 na época. Então, conta essa história dessas duas crianças que são filhas de pais separados, que não aceitam a nova namorada, e que é uma fotógrafa interpretada pela Julia Roberts, e que ela faz de tudo para agradar essas crianças. Inclusive, ela dá tanta atenção para essas crianças que ela acaba perdendo o emprego, porque ela deixa de ser essa profissional que todo mundo espera que ela seja. Mas aí tem um turning point aí no filme, que eu só vou dar para quem não assistiu, então prepara só o lencinho, mas vida que segue, então fica aí a dica. Perfeito. Muito bom. Gente, vocês mencionaram aqui no começo do episódio, mas eu acho que o Somos Madrastas foi a primeira página, pelo menos a que eu tive acesso, que me impactou, falando especificamente sobre esse papel da madrasta. E quando a Cami me disse sobre esse quadro, eu pensei muito e eu falei, nossa, como existem poucas representações, assim, poucas fontes de dica prática, né? Eu me peguei até surpresa em pensar que eu não tenho tantas, assim, para dar. Então, Somos Madrastas é uma delas. E eu acho que quando eu me descobri madrasta, o que eu descobri é que, na verdade, toda e qualquer dica que dão para mães serve para você. Se você vai cuidar de uma criança, você tem que se preparar para cuidar de uma criança. A pessoa ela não vira mãe de um dia para o outro. Ela vai se especializando naquilo, ela vai aprendendo como lidar. E a gente também, se você for conviver com essa criança, você vai aprender a lidar com ela. Para mim ajudou muito o livro Comunicação Não Violenta, que já era uma coisa que eu tinha para mim,
Mas tendo uma criança na minha vida, eu percebo a cada dia mais, isso vai mudando, né? Ela entrou com 2,5, hoje ela tem 11. São outras questões que eu não tô preparada. Eu nunca tô preparada. Eu falo, eu não tô preparada pra isso. Mas ninguém tá. A mãe também não tá preparada pra isso, sabe? A gente vai se preparando. Mas eu acho que quando a gente tá disposta a se comunicar de um jeito compassivo com essa criança, se comunicar de um jeito compassivo com o pai biológico, com a mãe e com a gente mesmo, sabe? Falar, olha, isso não tá bom pra mim, eu vou te explicar por que que não tá bom pra mim. Essas são as regras que funcionam pra mim, eu vou te explicar e você pode me explicar ao seu lado. Acho que quando a gente se dispõe a se comunicar dessa forma, todo e qualquer tipo de relação fica mais fácil. Inclusive a de madrasta e enteado, que é só mais um tipo de relação, é só mais um tipo de afeto e de amor, que como todas as outras a gente tem que colocar trabalho, dedicação, carinho, afeto, ser compassiva, ser atenciosa. Sei lá, acho que é uma dica que é geral, assim, vale para todas as famílias. Muito bem. Tia, Maravilha. Bom, o que a Nath falou é verdade, a gente tem muita pouca publicação, né? A maioria dos livros, né, que eu leio, o artigo é tudo americano, então o que eu procuro trazer lá no meu perfil, que é o Novas Madrastas, são essas informações desses livros, né, desses artigos, então eu coloco ali de uma forma, né, não científica, mas contando histórias também, fazendo um link com os casos do consultório, então vou trazendo muito essa questão ali. Uma coisa que eu também falo muito para as madrastas é aquela questão, né? Quando a gente não conhece, por exemplo, no caso a Nath conheceu a enteada dela bem novinha, né? Bem pequenininha. Então, quanto mais novo fica mais fácil, né? Mas uma dica que eu daria é conexão antes da correção. A gente precisa primeiro ter conexão, criar vínculo com aquela criança antes de querer, né, dar ordem, porque o que acontece, né? Muitas vezes esse pai não vai estar em casa, a mulher que vai estar mesmo ali à frente, vai estar tomando conta, vai assumir. Então, é complicado aquele negócio. O que a Nath falou, poxa, eu vou estar metade do tempo, eu preciso educar, eu preciso cobrar, eu preciso fazer as questões. Mas eu preciso entender também que são relações diferentes, né? A mãe dá um berro, é a mãe. Eu, madrasta, dou um berro, eu não sou a mãe. Então, isso pode gerar um ressentimento na criança. A gente precisa entender essa diferença de relação. E tem um filme também, que é um filme que você falou do Lado a Lado, que é bom, mas eu não sei se vocês viram A História de um Casamento, que na verdade não é a história de um casamento, fala sobre a história de um divórcio, tá? É a história de um divórcio e ele traz muito, é bom que ele mostra ali como o homem se sente, como a mulher se sente, as novas dinâmicas. Então, ele traz um pouco, né? Traz para a nossa realidade, ajuda a dar clareza, assim como o Lado a Lado ele mostra ali como é que a mãe, o que a mãe sente, quais são as dores daquela mãe. A gente do lado daqui, enquanto madrasta, a gente só sabe da nossa dor. É difícil para a gente se colocar no lugar do outro. Então, esses filmes trazem isso, né? Traz aquele outro lado, a gente consegue visualizar de forma mais fácil o que está acontecendo no lado de lá também e desenvolver uma empatia, né? E a história do divórcio traz isso, né? Traz essa dificuldade que acontece após um divórcio, o posicionamento de um pai, como é que ele se coloca ali, muitas vezes a madrasta vê aquele homem se movimentando tanto, aí ela fala, porque ele não gosta, porque isso, porque aquilo. Então, assim, ajuda a entender que uma fase que é difícil, que precisa ter compreensão, que precisa ter entendimento, e a mulher realmente nessa situação ela vai precisar buscar ler, buscar conhecer, e então é isso. O filme, eu indico o meu perfil também, que é um perfil maravilhoso, que tem muita coisa de livro, muito conhecimento científico, tem as madraças ali nos stories conversando, e esse livro, que é um livro, esse filme que vai ajudar a mostrar um pouquinho de como que é esse pós-divórcio. Vou seguir seu perfil. Posso acrescentar uma coisa? Só porque agora na fala da Fiamma eu pensei. É muito importante essa conversa que a gente está tendo. É muito importante que vocês, mães, tenham feito esse convite. Porque eu acho que passou da hora da gente dizer também que é claro que cada história carrega sua bagagem. Mas o mito da rivalidade feminina, ele não ajuda ninguém. Não ajuda a mãe, não ajuda a madrasta, não ajuda a criança, não ajuda o pai biológico, não ajuda ninguém nessa história. Então, assim, quanto mais a gente, claro, entender que a outra pessoa tem o tempo dela, a mãe tem o tempo dela, tem as dores dela, eu tenho as minhas, tudo bem, mas quanto mais a gente compreender que a gente não tá numa rivalidade,
mais fácil fica da gente se ajudar. Porque é isso, né? Não diz que não se cria uma criança sozinha, precisa de uma vila para criar uma criança. Que bom se a gente tem mais gente disposta a fazer isso, né? De um jeito legal e de um jeito bom. Então, acho que o fim do mito da rivalidade feminina ajudaria muito todas nós. Com certeza, verdade, sem dúvida. É verdade. Fiamma, Gente, Natália, muito, muito obrigada. muito obrigada, gente. É isso, mais um podcast A Mãe. Foi ótimo. Semana que vem estamos de volta com mais um episódio. Obrigada para todo mundo. Beijos e até lá. Obrigada, menina. Tchau, até. Podcast é a mãe.